Olá, se você está vivendo um deserto no seu casamento e está se sentindo rodando em círculo, como se as coisas não evoluíssem, como se nada do que foi prometido estivesse se cumprindo, essa palavra é para você. Esse estudo de hoje é para você. Então, hoje nós vamos descobrir como sair do deserto no nosso casamento. E vou começar logo te dizendo, já te impactando, por favor, ouça isso no seu coração. O deserto, apesar de não ser o lugar da promessa, ele é um lugar de zona de conforto. Por incrível que pareça, a gente pensa, a gente fala do deserto como um lugar de tristeza, de solidão, de passar por turbulência, por provações. No entanto, o deserto é tudo isso. É um lugar de muito aprendizado, de muita dor, mas é um lugar de zona de conforto. É um lugar de uma dor conhecida. É um lugar onde o povo se acostumou, de certa forma, a viver no deserto. E por isso ele tinha, né, facilidades, porque estava no deserto, que ele ficou com medo de não ter. Né? Ele tinha apreensões de como seria essa nova vida prometida. E o nosso cérebro, ele tem uma tendência a se acostumar com padrões, se acostumar com repetições. E essas repetições, ainda que não sejam confortáveis, não sejam ideal, ainda que sejam lugares de dor, por ser conhecido, é um lugar mais seguro do que romper com aquilo para iniciar uma nova jornada, para iniciar uma nova rotina, para começar de novo. É desconfortável a gente sair do lugar onde a gente está muitas vezes. A gente muitas vezes no casamento está aquele casamento frio, que nada acontece, que nem pede o divórcio, mas também não está feliz no casamento. Mas romper com isso, romper com essa cadeia de costumes, costume do dia a dia, da convivência, do dividir contas, do dormir no mesmo teto, isso muitas vezes nos amarra, nos coloca num lugar que é um lugar de humilhação, que está enraizado nessa mente amarrada, nessa mente escrava. Porque o povo saiu do Egito, foi liberto da escravidão, mas o que segurou eles no deserto foi a mente escrava que continuou com eles. E a gente vai descobrir isso tudo hoje através do estudo do livro de Josué. Fica comigo, que você vai descobrir estratégias do Senhor de como conquistar a sua terra prometida no seu casamento. Essa terra prometida já foi prometida há muitos anos, há muito tempo. O Senhor tem algo prometido para você. Tem um casamento perfeito para te entregar. Tem uma vida de felicidade, de vida de união, de vida a dois realmente, de ser um só. Mas por que isso não está acontecendo? Por que você continua se sentindo rodando no deserto, como se não tivesse uma terra prometida para ir? Como se não conseguisse alcançar essa terra prometida? O que está faltando? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Então fica comigo, pega a tua Bíblia, abre lá em Josué, e nós vamos ler. No primeiro capítulo logo de Josué, a gente já vai ver muitas revelações do Senhor para trazermos para a nossa conquista, para usarmos na nossa conquista. E eu já vou começar com aquele básico texto que muita gente usa para muitas aplicações em que nós nos apegamos muito, né? Que é Josué 1, onde o Senhor fala assim: agora, pois, no versículo 2 de Josué, capítulo 1, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepara-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para te dar estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Eu darei a vocês. Preste atenção, minha irmã, porque o Senhor está te dando tudo que você pisou os pés. O Senhor está te entregando o casamento que você decidiu ter, o homem que você escolheu. Ele vai transformar a sua terra. Ele vai te tirar do deserto e vai te colocar na terra prometida. Mas existe um porém, existe uma continuidade desse mesmo texto. Se você for um pouquinho à frente, no versículo 5, na segunda parte do versículo 5 tem: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Você tem sido forte e corajosa? Muitas vezes o ser forte e corajoso é um comando que a gente ouve com muita frequência. Ser forte e corajoso, eu estou contigo, assim como fui com Moisés, eu sou contigo, eu ouvi com muita frequência. E ouço até hoje com muita frequência e falo com muita frequência, e acredito que você também fala com muita frequência. Você tem consciência de que a terra é prometida para você, você tem consciência que Deus tem algo para você. Mas o que falta, minha irmã? O que falta, meu irmão, para você conquistar aquilo que já é teu? Se você seguir adiante, você vai ver que nessa mesma parte, onde o Senhor está dando ordenanças a Josué, ele fala 3 vezes seja forte e corajoso. O seja forte e corajoso, você não fala para uma pessoa que vai para o paraíso. Você não fala seja forte e corajoso para uma pessoa que vai passear num parque, né? Um parque de plantas, né? Onde tem passarinhos, onde não tem nenhum perigo. Você não fala seja forte e corajoso para uma pessoa que está tomando banho de chuveiro. Você não fala para qualquer pessoa. Você fala seja forte e corajoso para aquele que vai enfrentar uma grande batalha, para aquele que vai enfrentar grandes desafios. Quando eu atendia como odontopediatra, eu sempre recomendava às mães para não dizer aos filhos assim: ah, você precisa ser corajoso, você vai para o dentista, precisa ser corajoso, porque imediatamente seu cérebro entende o quê? Se eu preciso de coragem, é porque algo ali pode dar medo, algo ali pode ser arriscado. Então a criança já se antecipava, cheia de tensão, cheia de eh, precauções, cheia de medo para aquilo que ela precisa ser corajoso. Então, o que eu posso te dizer é que muitas vezes nós estamos ouvindo seja forte e corajoso, mas o que o nosso cérebro está entendendo, o que nós estamos reagindo é com medo. E o medo nos paralisa, o medo nos estaciona. E foi o medo que fez com que os espias, quando fossem analisar a terra, voltassem dizendo: nós não vamos conquistar. Aquilo é muito para mim. Aquilo é inalcançável para mim, para nós enquanto povo. E quantas vezes nós olhamos para o nosso casamento e vemos um marido que parece que é inalcançável. Vemos uma mudança que parece que é inalcançável. Vemos uma rotina que parece que não tem como sair daquilo ali, não dá para mudar. E por isso nós estacionamos no deserto. É muito mais fácil continuar num deserto conhecido, onde eu não tenho que mexer em casa de abelha, onde eu não tenho que mudar as coisas, onde eu não tenho que enfrentar gigantes, do que, de fato, me mobilizar para algo novo, para quebrar cadeias, para mudar algo, para um enfrentamento que muitas vezes o ser forte e corajoso não tomou conta de mim ainda. Eu não consegui me apoiar em algo que de fato me dê coragem, mas estou acostumado com aquela dor que é desconfortável, que eu reclamo, que eu me queixo, que eu digo que não está bom, mas eu não consigo sair dali. Então, para você quebrar com esse ciclo de medo, você precisa realmente, por isso que o Senhor repetiu 3 vezes, seja forte e corajoso. Você precisa realmente tomar uma decisão de dar passos importantes, passos que vão mudar completamente o seu interior. Não é mudar completamente a realidade do seu marido, o homem que está viciado. Não, você não vai mudar ele. Você não vai mudar a sua casa com a sua fala. Ao contrário, para o povo entrar na Terra Prometida, quando teve que derrubar as muralhas, a gente vai gravar um vídeo só sobre isso depois, provavelmente o próximo. A gente vê o povo tendo que ficar em silêncio durante 6 dias. E 6 é o número do homem. No sétimo dia, que é o número de Deus, o Senhor autoriza a voz do Senhor sobre eles para que as muralhas caíssem. Só que o que a gente faz? A gente quer usar a nossa voz, os nossos argumentos, a gente quer usar a nossa forma de convencer, e a gente vai, durante os 6 dias que teria que estar em silêncio, a gente vai usando uma ferramenta não autorizada pelo Senhor. E em vez de quebrar a muralha, em vez de derrubar a muralha, nós fortalecemos muralhas. Nós aumentamos aquela defesa que o outro tem. Nós aumentamos o distanciamento que nós poderíamos estar diminuindo na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso relacionamento conjugal. Então, hoje, o que eu posso começar te dizendo é: você quer ser realmente tomado de coragem e de força para conquistar essa terra prometida? Porque se você quer, eu vou te dar aqui alguns pontos importantes que Josué
descrever o que aqui no livro de Josué está descrito, de preparação que o povo teve que fazer para conquistar essa terra prometida. Porque o povo caminhou no deserto, o povo ficou rodando, teve que ficar ali até a geração toda morrer, para que eles estivessem prontos para entrar na terra prometida. Mas ainda assim, o Senhor fala assim, é, assim, estou procurando aqui. Agora, pois, você e todo o povo, todo este povo, preparem-se. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Prepare-se, porque o Senhor quer te fazer atravessar de uma margem para outra, de uma realidade para outra, de uma realidade no seu casamento, na sua forma de se comunicar, na sua forma de se relacionar, na sua vida conjugal, na sua família, essa realidade que você hoje está enfrentando, que parece um deserto. O Senhor está querendo te levar a um outro patamar. O Senhor está te dizendo, prepare-se. E quando você estiver preparado, você vai atravessar para o outro lado e conquistar, e colocar o seu pé no lugar da conquista. E para colocar o seu pé no lugar da conquista, há uma preparação a ser feita, há um Jordão a ser atravessado. E como é que eu vou atravessar esse Jordão? Que preparação é essa que eu preciso fazer? Se você seguir comigo aqui na leitura do capítulo 1, você vai ver que tem assim, depois que ele fala no versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ele segue dizendo, somente seja forte, forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então você será bem-sucedido. Se você estiver meditando de dia e de noite. E quando a Bíblia fala de dia e de noite, não é só ficar com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja de dia e de noite. Não é ficar com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é crente. Não é ficar com a palavra aberta de manhã, de tarde, de noite. É fazer aquilo entranhar no seu coração. Mudar a sua forma de ser, mudar a sua fala, mudar a sua forma de enxergar as coisas, mudar a forma como você enxerga as suas dificuldades, parar de reclamar, parar de murmurar, seguir sem desviar nem para a direita nem para a esquerda aquilo que a palavra diz. E a palavra diz, minha irmã, seja submissas, seja sábia, e por que a gente usa a palavra quando a gente quer a nossa conveniência, mas não usa a palavra naquilo que nos confronta, naquilo que precisa mudar o nosso ser, naquilo que tira da gente uma coroa de glória de vitimismo, daquilo que tira da gente uma coroa de glória de liderança que a gente, mas eu sei fazer, mas eu posso, mas eu sou uma mulher empoderada. E muitas vezes o que o Senhor está te dizendo é: entregue essa coroa nos meus pés, porque é isso que a palavra diz. É isso que a palavra te convida a fazer. E se manter, caminhar sobre essa palavra, se manter sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, é a primeira preparação para que você comece realmente ir em direção àquilo que o Senhor te prometeu. Aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto diz que é teu, aquilo que você tanto se esmera para conquistar, mas se esmera com um desejo, mas não se esmera com uma ação. Vamos lá, vamos seguir, vamos conquistar. E como é que a gente conquista? Vamos lá, vou continuar aqui, porque tem muita coisa. A promessa foi feita, foi confirmada. Deus mantém dizendo que ele é fiel a essa promessa, mas ele fala: prepara-se, prepara-te. E a gente vai se preparar sendo forte e corajoso, não se apartando do livro da lei, não se apartando da palavra de Deus. Vai para Efésios, vai lá. Paulo tem tanta coisa para te falar sobre casamento, tem muita coisa na Bíblia que vai te direcionar sobre relacionamento, sobre convivência, sobre perdão. E por que a gente não tem facilidade de seguir para esse caminho do perdão, de seguir esse caminho de silêncio, seguir esse caminho de submissão? Porque muitas vezes isso tudo está baseado, enraizado
em uma marca de crença muito interna, em uma limitação da nossa mente de nos permitir vulnerabilidade. Quantas vezes nós, quanto mulheres, estamos treinadas a nos defender o tempo inteiro, a nos colocar em um lugar de valor, porque a gente não é valorizada. Só que não é a gente que precisa manter o nosso valor, o Senhor nos dá valor. O valor é dele. Nós não temos que nos colocar no lugar onde o Senhor nos colocou de valor, que é como a mulher que é submissa, a mulher que é auxiliadora, a mulher que é a mãe, a materna, a cuidadora, a mãe que mesmo que trabalhe fora de casa, mas a atenção, a preocupação, a prioridade dela é com o lar, é com a família, com a saúde mental da família, com a saúde emocional da família, com a saúde física da família. E isso eu sei que é um desafio enorme, principalmente se o seu esposo não se posicionou ainda, se sua convivência ainda não é posicionada dos dois lados, porque isso de fato é você meio que deixar as coisas sem dono. Se você não se posicionar, ele não vai se posicionar e fica as coisas sem fazer. E eu entendo que isso é um desafio enorme. Mas eu também entendo que muitas coisas que ele não faz é porque você treinou ele a não fazer. Porque você não esperou ele fazer, porque você foi lá e, na frente e fez, ou você teve que provar para ele que você sabia fazer de alguma forma, e você disse: Não, eu não posso depender dele, eu não posso mostrar fragilidade, ele tem que saber que eu consigo. E aí você acaba colocando fardo nas suas costas sobre você mesmo e treina ele pensar assim: se ela sabe fazer, por que eu vou fazer? Se é ela que comanda, por que eu vou fazer? Se toda vez que eu faço ela desfaz e faz de novo, por que eu vou fazer? E ele vai se treinando a se acomodar, a ficar no lugar dele. Então, muitas coisas que nós vivemos no casamento e das quais a gente reclama, nós construímos, nós treinamos para chegar nesse ponto. Nós mesmos tomamos para a gente para fazer. Eu ouço muitas mulheres vindo até mim reclamando, se queixando de sobrecarga, de cansaço, e esse cansaço, essa sobrecarga, muitas vezes é ela que, de forma inconsciente, sem perceber, ela construiu dessa forma. Ela não permitiu ser de outro jeito porque ela foi tomando a frente, foi fazendo e foi acontecendo. E quando viu, já estava com todas as coisas nas suas costas. Um outro um passo importante que Josué deu para conquistar a terra prometida, para conquistar aquilo que você tem de promessa, é reconhecer o território inimigo. Josué mandou os espias lá. Já tinha ido espias. O próprio Josué já tinha ido lá. Mas ele mandou mais 2 espias. Por quê? Porque o Senhor conduziu para que Josué fosse novamente. Era para refrescar a memória de Josué? É para te deixar bem claro que você precisa reconhecer os territórios inalcançáveis da sua mente. Aquilo que você ainda não permitiu ser conquistado pelo Senhor. Aquele lugar, porque a Jericó, a cidade de Jericó, porque dessa vez os espias foram especificamente para reconhecer a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, ela tem uma representação enorme sobre nossa mente, sobre quem nós somos hoje. As muralhas da cidade de Jericó são as nossas muralhas de defesa, são as rigidez da nossa mente, a rigidez daquilo que a gente foi criado fazendo, as proteções que nós colocamos na nossa mente. E quando a gente permite vigiar reconhecer essa região, nós estamos reconhecendo o que realmente nós sentimos, nós estamos reconhecendo, dando nome aos nossos sentimentos, dando nome àquilo que está guardado durante muito tempo, ao sentimento de rejeição, às feridas e marcas profundas antigas, às nossas formas de orgulho. Orgulho, há pouco tempo eu perguntei a algumas mulheres se elas gostariam de descobrir se tem orgulho nelas. E muitas responderam, inclusive, que nem sabem o que é. Eu nem sei quais são as características de um orgulho. Será que eu tenho? Será que você tem orgulho? E orgulho pode se apresentar de várias formas. O orgulho pode se apresentar de uma forma de vitimismo. O orgulho pode se apresentar de uma forma de impaciência. O orgulho pode se apresentar de uma forma de fazer tudo sozinha sem pedir ajuda. O orgulho tem muitas características. E quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar de orgulho e não percebemos? E isso são as muralhas que nós vamos construindo na nossa mente rígida, que foi treinada, que foi criada de uma forma de proteção.
E se a gente permite que os espias, que o Senhor, que o Espírito Santo e a gente mesmo reconheça esse território e tenha esse lugar, né, para destruir, porque quando a gente não reconhece, a gente não vai conseguir mudar. A gente só muda aquilo que a gente reconhece. E se a gente permite esse reconhecimento, nós começamos uma mudança de conquista. E essa mudança de conquista vai atravessar gerações, porque quem foi salvo? Quem foi salvo na muralha de Jericó? Uma família. Então, quando nós quebramos essas cadeias, derrubamos essas muralhas, a nossa família é salva. E gerações vão ver essa mudança, vão ver essa salvação. Porque nossos filhos, nossas gerações, vão reconhecer em nós um potencial, uma resiliência, um potencial de mudança. E isso é admirável. E é tão admirável que o seu cônjuge vai reconhecer essa mudança e vai admirar e vai querer mudar. Olha só que coisa tão sobrenatural que pode acontecer. Se a gente seguir aqui, também existe um outro momento que, além de reconhecer o território, logo à frente, você pode passar aqui é, os capítulos, no capítulo 3, você vai ver que antes de atravessar o Jordão, o Senhor manda Josué santificar o povo, se preparar para atravessar o Jordão e se santificar. E esse santificar é para que a gente, atravessando o Jordão, o Jordão ele vai servir para nós como uma realidade espiritual do batismo. E é um batismo de consciência, é um batismo, uma travessia de consciência para conquistar uma terra prometida nova na nossa consciência, nos nossos relacionamentos. E quando o povo atravessou o Mar Vermelho, ali era um batismo de libertação, ok? Pensa comigo. O Mar Vermelho houve uma travessia a pé seco, que foi um batismo de libertação. O povo deixou de ser escravo lá. Mas o povo não deixou a mente escrava lá. O povo deixou de ser escravo fisicamente, continuou escravo mentalmente, e ao atravessar o Jordão, ali era o batismo de consciência, aonde eu deixo toda a minha mente escrava para trás, onde eu deixo todas as minhas formas de pensar para trás, tudo que me aprisiona para trás, e eu entro no Jordão para um batismo de morte, porque o batismo representa uma morte. E é morrer para mim mesmo nesse momento. Conquistar o nosso casamento é morrer para mim mesmo. Quando a gente casa, que a gente vai se tornar uma só carne, nós precisamos nos tornar uma nova carne. Uma carne com o nosso cônjuge, mas muito de nós precisa morrer para isso. Não existe um lugar melhor para morrer do que no casamento. O casamento lhe convida a morrer o tempo inteiro, a morrer no relacionamento, a morrer nas finanças, a morrer nos planos, construir novos planos, fazer tudo diferente. Então, essa morte não é uma morte dolorosa, não é uma morte sacrificial, não é uma morte eu preciso aguentar esse relacionamento abusivo, eu preciso aguentar porque eu... Não, não é isso. Você não tem que aguentar. E se você está aguentando um relacionamento abusivo, minha irmã, abrindo parêntese aqui, algo está errado em você. Existe uma carência, existe algo que está destruindo sua percepção de autoestima, do seu eu, do seu valor próprio, que não está permitindo você se libertar de um lugar de dor e sofrimento. O casamento não é para ser um lugar de dor e sofrimento. É um lugar de morte, sim, mas não é um lugar de dor e sofrimento. E se você se permitir a morte em Deus, você vai viver uma morte sem dor nenhuma, mas vai viver a ressurreição. Perceba que o povo aqui para atravessar o Jordão, eles estavam representando, inclusive, a morte e ressurreição de Cristo também. Mas nesse momento eu quero trazer à nossa consciência a nossa própria morte. O povo atravessou o Jordão como um batismo de morte de consciência, deixando a mente escrava para trás, para começar e entrar na Terra Prometida. Tanto que você pode perceber que ao atravessar o Jordão, a Arca da Aliança foi na frente. No meio ela ficou. E depois que o povo todo passou, ela foi atrás e ela fechou o Jordão. Ela abriu o Jordão e ela fechou o Jordão. Por quê? Ela entra na sua frente, lhe convidando para essa morte. Ela entra na sua frente, a presença do Senhor entra na sua frente, lhe convidando a abrir essa passagem, a abrir essa travessia. Mas ela aguarda no meio do processo, está ali ungindo esse processo, para que você dê os próprios passos e você siga para a Terra Prometida, ela te acompanha. Então, ela fecha esse ciclo, esse processo,
abençoando agora, não mais abrindo o caminho, mas abençoando os seus caminhos. Porque a conquista da Terra Prometida não é como na época do deserto, o lugar de conforto que eu me referi, é porque havia um maná, havia uma coluna de fogo, havia uma nuvem, havia água que acompanhava eles o tempo inteiro brotando de uma pedra. Então, esses lugares são lugares onde o Senhor provê, onde o Senhor entrega, onde você não tem que fazer nada praticamente, você está ali só sendo alimentado. É um deserto, é ruim, é chato, é cansativo, mas o Senhor está te entregando tudo na mão, você está na zona de conforto. A partir do momento que você tem que conquistar, o Senhor tirou o maná. Você teve que plantar, você vai ter que conquistar, você vai ter que entrar nas batalhas, você vai ter que ser ativo, você precisa ser coautor dessa conquista. E ali é um lugar, é um convite, de fato, a sua essência está pronta, precisa estar pronta para isso. Sua essência precisa estar pronta para saber que arma e que batalha você vai enfrentar, escolher as suas batalhas. E o Senhor te ajudar a conquistar. E na travessia do Jordão, o povo, né, se santificou, o povo levantou um memorial para as próximas gerações, após batismo do Jordão, após a travessia do Jordão, após eu deixar para trás toda a minha mente escrava, eu sou convidada a deixar uma marca nas gerações. O povo levou pedras que representavam famílias, e essas pedras, esse memorial, era para que todos os filhos e todas as gerações reconhecessem essa mudança, reconhecessem essa conquista. Então, imagine que se hoje você está determinado ou determinada a restaurar o seu casamento, a fazer tudo novo na sua casa, a sair do deserto de frieza do seu casamento. O que vem depois disso, gerações vão reconhecer a conquista que você teve. Gerações, filhos vão aprender com isso. Netos vão aprender com isso. Vão olhar para esse lugar de conquista e vão dizer: eu sei o que é um casamento restaurado. Eu sei o que é uma família restaurada. Porque a minha casa foi restaurada através do meu antepassado. E é isso que o Senhor te convida a fazer hoje. É mais um passo que você precisa dar. É deixar marcas nas suas gerações. E também circuncidar o seu coração. Vamos lá. A circuncisão vem lá no capítulo 5. Se você olhar, o povo atravessou o deserto, o povo fez o memorial, e em seguida Deus chama Josué e diz: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gileade Arelote. E aí ele fez com todos os filhos, porque o povo que era circuncidado ficou no deserto, morreu no deserto, uma nova geração nasceu e não foi circuncidada por seus pais. Quando ele conquista, né, quando ele atravessa o Jordão, em seguida ele marca a aliança em todo o povo, todos os homens. E o que é a circuncisão? Qual é o convite que nós temos quando a gente lê isso aqui? É a circuncisão. Hoje a circuncisão está no seu coração. Você precisa circuncidar o seu coração. Circuncidar tirando algo de você, porque a circuncisão, ela remove, né, um pedaço, uma pele, um pedaço do homem, e isso é uma marca em forma de aliança, né, no prepúcio do pênis do homem, que vai marcar uma entrega, marcar uma morte, um pedaço de mim que eu estou entregando ao Senhor como sacrifício. E que pedaço é esse que você tem que entregar? Eu espero que você não esteja ouvindo a palavra sacrifício como algo do tipo: ah, eu tenho que suportar tudo, eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que aguentar humilhação. Vamos seguir adiante, você vai ver que não é isso que o Senhor está falando. É entrega do tipo: eu vou fazer o que a palavra me diz para fazer. Eu vou ser aquilo que a palavra me diz para ser. Eu vou me colocar, me posicionar naquilo que o Senhor me diz que é para me posicionar. E isso implica em deixar para trás comportamentos, né, vícios, rotinas, maneiras que já são costumeiras e que te afasta do teu cônjuge, que faz você criticar o tempo todo, faz você apontar erros o tempo todo, faz você ficar insatisfeita o tempo todo, faz você ficar cobrando o tempo todo, tendo que comandar, dizer como tem que ser, você tem que fazer assim, você tem que falar assim, você tem que isso, você tem que aquilo.
Isso te coloca num lugar que não é teu. Você não foi convidada a isso. Você foi convidada a ganhar seu marido pelo silêncio. A mulher ganha o marido no silêncio. E eu, durante muitos anos, eu tentei moldar o meu marido, construir o meu marido, como se ele não tivesse o direito de ser quem ele é, como se a essência dele não fosse suficiente para mim. E isso nos afastou de uma forma de entrarmos numa crise absurda de separação, de traição, de discórdia, em que nossa casa estava em ruínas. E quando eu entendi, e nós entendemos, não só eu, ele entendeu a parte dele, eu entendi a minha, de que não era isso que o Senhor estava nos convidando a fazer, eu voltei para a minha essência, ele voltou para a essência dele, nós paramos de apontar comandos e queixas e moldagens que nós precisávamos ter um do outro e começamos a nos aceitar como somos, cada um mostrando o melhor da sua essência. E é isso que nós somos convidados a fazer quando faz a circuncisão. Nós somos convidados a entregar uma parte de mim, deixar de lado aquilo que eu aprendi que deveria ser feito para fazer do jeito certo. E quando a gente circuncida o nosso coração, meu irmão, minha irmã, a gente vai ser convidado a celebrar uma ceia. Em seguida, a circuncisão, o Senhor fala exatamente assim. O Senhor fala a Josué exatamente assim, ó, lá no versículo 9 do capítulo 5. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Eles celebraram uma Páscoa. E a Páscoa nos aponta a morte de Jesus. A Páscoa nos aponta a ressurreição, a morte, ressurreição e salvação que o Senhor nos deu. E nesse lugar, eles celebraram a Páscoa, marcando que após uma circuncisão, após uma entrega, após uma aliança renovada, que veio depois de um batismo de morte do meu eu estou apto a celebrar a ressurreição de Jesus, a morte, a ressurreição e a salvação. É nesse lugar que o Senhor tira a humilhação que você hoje está vivendo nesse deserto. É quando você percorre todo esse processo que o Senhor tira de você a humilhação que hoje você está vivendo no deserto. Só que muitas pessoas estão vivendo hoje a humilhação de escravo que está baseada em raízes da mente escrava, em raízes de amargura, a raízes antigas de crenças limitantes, de rejeição, de abandono, de dores antigas, e, suas humilhações estão amarradas a isso, e você continua vivendo isso. E quando você circuncidar o seu coração, entregar isso no altar, e de fato se rasgar para ser moldado e mudado pelo Senhor, você vai celebrar a Páscoa. Você vai celebrar a terra prometida, você vai conquistar. Porque em seguida você já vai ver a queda de Jericó. As muralhas caem e o povo entra em Jericó. Sendo que, quando as muralhas caem, uma família foi salva. A primeira conquista do povo, quando entrou na terra prometida, não foi uma terra, não foi uma cidade, foi uma família conquistada, a palavra. Porque Raabe, quando ouviu a palavra, ela se rendeu a essa palavra, ela acreditou no Deus da palavra e toda a família dela foi salva. Então, minha irmã, tudo isso que nós falamos aqui é para você salvar a sua casa. É para você salvar a sua família. É um convite do Senhor a conquistar a sua casa, a conquistar a sua família. E de tudo que nós ouvimos aqui, se você ainda pensa, ainda sente, ainda se sente limitada no deserto que você está vivendo, eu te convido, volte, leia aqui de novo Josué 1, comece Josué 1, vá até Josué 5, vai peneirando e o Espírito Santo vai te revelar cada um desses pontos, o quanto que você pode passar passo a passo nesse convite de entrega, de morte, de ressurreição, de restauração do seu eu, da sua mente, das suas mazelas, para que você esteja pronto para a terra prometida, para o relacionamento de fato. Porque
É difícil eu falar isso, mas eu quero que você entenda que nenhum deserto relacional, nenhuma crise conjugal é culpa de um só. Não é. Ele pode ser o pior dos maridos, mas existe relacionamento, não existe relacionamento de um só. Todo relacionamento é de dois. E existe a sua parcela de contribuição para que tudo esteja do jeito que está. De alguma forma alimentando, de alguma forma permitindo, de alguma forma construindo aquilo, fazendo acontecer com palavras, com comportamentos, com carências, com dores, com marcas. E é importante que você dê nome a esses lugares, que você reconheça, porque se você não mandar os espias, o Espírito Santo de Deus espiar essa terra, se você não permitir reconhecer essa terra que você precisa dentro de você de reconhecer, você não vai conseguir conquistar a terra prometida, porque você não sabe nem com quem você vai lutar. Você não sabe nem com quem você está lutando. E muitas vezes a sua maior conquista, a sua maior batalha está dentro de você. É algo que você tem em você que está sendo o estopim de toda a sua dor. Ah, Sam, você quer dizer que então eu sou a culpada de toda a dor? Um dia eu ouvi isso quando eu fui traída e eu pensei, meu Deus, como é que a pessoa está querendo me dizer que ele faz a merda, ele faz o negócio errado e eu que sou responsável por isso? E eu que tenho que levar a culpa? Só que não é uma questão de culpa. Não é uma questão de culpa, meus irmãos. A gente não está aqui atribuindo culpa a ninguém. É uma questão de responsabilidade, porque as coisas não acontecem num dia. As coisas são construídas. E eu tive o meu lugar de construção para que o nosso relacionamento chegasse aonde chegou, para que tudo acontecesse do jeito que aconteceu. Não me sinto responsável, não me sinto culpada pelo que ele fez. O erro foi dele, o arrependimento foi dele, a solução foi dada por ele e ele se transformou na parte dele, mas eu me transformei na minha parte. E se eu não estivesse pronta para isso, responsável por mim mesmo, eu não iria nem mesmo celebrar a terra prometida, a conquista que nós temos hoje, celebrar como nós estamos hoje. Imagine se eu não estivesse pronta para esse momento, eu iria passar esse tempo inteiro passando na cara dele o erro dele, porque as minhas dores e as marcas continuavam. Então, se eu não tivesse seguido o meu caminho de conquista e ele seguido o caminho dele de conquista, a restauração não teria acontecido. Lógico, e como eu falo e vou falar novamente, restauração de casamento é o maior milagre de todos, porque depende de milagre em dois corações. E você pode começar o milagre do seu coração, a conquista da sua terra. Sair desse deserto interior e olhar o seu casamento com outros olhos, conquistar o seu casamento de outra forma, com outras armas. Amém? Eu espero que isso tenha contribuído com a sua vida. E se fez sentido para você, se contribuiu com você, e se pode contribuir com a vida de outras pessoas também, compartilhe esse vídeo com mais alguém, com quem precisa ouvir, com quem precisa estudar com a gente à luz da palavra, as formas de restaurar o nosso casamento. Amém? Conto com você.